Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e o bendizei. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Vou ler em outra versão que diz: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua felicidade permanece por todas as gerações. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra. Irmãos, eu sou muito corajosa no sentido de estar rouca e querer adorar o Senhor, né? Amém? Então tem um cântico, eu sempre trago cântico antigo, tá? Sempre me lembro dos cânticos antigos. Estava aqui, não preparei nada, não ensaiei antes, estou rouca. Mas se você conhece, adore aí onde você está, porque a palavra de Deus, ela nos ensina e nesta manhã nos exorta para nos apresentarmos diante dele com cânticos. Então, eu quero lembrar, estou lembrando desse cântico aqui agora, e vamos adorar o Senhor, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Exaltado seja o Senhor, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, declare, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Tinha errado uma partezinha, depois lembrei, e glória a Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Cantai ao Senhor todos os povos, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. É assim que nos achegamos à presença de Deus. Amém? Então, vamos começar aí com o Bispo Agostinho, se ele quer comentar
E se ele não quer, ele comenta também. Glória a Deus. Eu sei, sabe? Ontem eu estava quietinha, meditando, calada ali no sofá, aqui na minha casa, e eu falei, Jesus, eu acredito que o Senhor queira usar os teus filhos, e começando por Bispo Agostinho. Amém. Porque às vezes nós, né, Deus, pela misericórdia, nos usa, mas é tão bom, né, amados? Nós somos o corpo de Cristo. E às vezes eu trago a palavra e eu fico assim pensando, se eu pudesse eu me estender, meu Deus, será que o Senhor falou com alguém? Será que o Senhor ministrou no coração de alguém? Olha quem está ali! Olha só. É o Mateus, gente! Mateus, Patrícia. Oh, com a titia! Oi, Mateus! Ô, Deus Tetê, é o bar do vô. Fala oi, fala tô no hospital. Glória a Deus, está curado, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém? E então, assim, eu falo, Senhor, quem sabe o Senhor ministrou algo especial no coração de alguém, mas a gente fica dentro do tempo aqui, então a gente vai ter uma fase para a gente poder compartilhar. Bispo Agostinho, querido. Amém. Shalom a todos. Louvado seja Deus, né, que nos dá a graça também de poder meditar na sua palavra, nessa oportunidade. Graças a Deus por isso. E este salmo, ele, na verdade, a gente nem diria, eu olhando para o texto, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu gosto da versão Almeida Revista e Corrigida. Eu não estou com ela aqui agora, ela está no carro. Aí eu estou com uma outra aqui, mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque eu procuro observar as palavras para ver o sentido e, assim, em cima delas, meditar, né? Então, aqui nós temos, do jeito que está nesta aqui, que diz, cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Então, não é um convite, né? Não chega a ser um convite, talvez uma instrução, ou, como a apóstola disse, uma exortação. Então, fazer isso, cantar, adorar ao Senhor, né? E ele explica por que fazer isso, né? Todos os moradores da terra. Eu entendo que ele dá essa instrução com fundamento, que aí o fundamento está no verso 2. E por que todos os moradores da terra? Porque todos os moradores da terra são beneficiados por Deus. Todos os moradores da terra, independentes deles crerem ou não no nosso Deus, mas todos eles são beneficiados pelo alimento, pela chuva, por todos os benefícios que o Senhor nos dá. Então, todos nós, todo ser humano, todo ser vivente, na verdade, é beneficiado pelo Senhor. É dele que nós comemos e bebemos. Se não fosse ele, não haveria nada disso. Então, o Senhor é aquele que tem o poder de transformar um deserto num oásis. E o contrário também é verdadeiro. Então, se nós comemos, comemos porque ele transformou a terra e fez com que ela produzisse o alimento, né? E a questão é que este louvor que ele está instruindo a que nós pratiquemos, não é um louvor como a gente está acostumado normalmente a ouvir. O louvor que ele está dizendo aqui é um louvor que parte de um coração extremamente beneficiado, porque ele diz com alegria. Na maioria das vezes a gente ouve louvores murchos, porque partem de corações que apenas cantam, não tem aquela gratidão no seu coração, não reconhece, ainda não desceu ao seu entendimento os benefícios de Deus, como é importante Deus na nossa vida. Então ele diz: adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Então a questão
é Deus. O que ele é para nós, cada um de nós, né? Como já em outra live a apóstola mencionou, quem é Deus para você? Então, tudo foi criado por ele. Nós mesmos fomos criados por ele. E o que aconteceu com o ser humano é que ele foi desvirtuado pelo mal. Então, uma vez que ele foi atingido pelo maligno, ele foi atingido de uma forma muito forte, porque pecou. E esse pecado cegou o ser humano. Então, o ser humano, ele não consegue ver a bondade de Deus. Mesmo, irmãos, eu gosto muito de sinceridade. A apóstola sabe, eu não gosto de coisas enroladas. Então, às vezes, eu vou ser bem honesto, né? Eu peco por causa da sinceridade, né? Então, nem muitos dos cristãos têm percebem o quanto Deus é favorável. E isso, para quem faz as coisas, é muito terrível. Então, Deus, que é amor, ele é ofendido quando nós não reconhecemos quem ele é. Quando nós não reconhecemos quem ele é, nós ainda murmuramos. Então, a distorção, o problema da cegueira, o problema que é mencionado em Mateus a respeito dos olhos bons e olhos maus, é muito sério. Os olhos bons, eles veem, eles conseguem ver. Os olhos maus não veem. Então, os olhos bons, eles vão conseguir ver a Deus como ele é. E a palavra também diz, sem santidade ninguém vê Deus. Então, a questão, o homem vive no pecado, o pecado impede que ele veja Deus como ele é. Então, quando ele atribui a Deus alguma coisa, ele não atribui com o devido coração, com o devido sentimento, com a devida gratidão. E é bem isso que ele está dizendo aqui. Eu fico impressionado, porque é assim, irmãos, tem vindo ao nosso coração, não sei se é pela idade, sei lá pelo quê, a questão de nós entrarmos pelos portões celestiais. E lá nos juntarmos com todos os que já foram salvos, né? E subirmos o monte, porque certamente lá tem o Monte Sião real. E o Monte Sião é o lugar onde Deus está, é onde ele a presença dele, né? Que se é que pode ser dito isso, porque Deus está em todo lugar, mas de qualquer forma, a presença maior dele é no Monte Sião. Todos subirem, né? Juntos, profetas, apóstolos, professores, doutores, todo ser que foi salvo, cantando, do jeito que está aqui, com alegria, são milhares e milhares de pessoas. E subindo o monte, e cantando, e adorando. Meu Deus, que coisa tremenda deve ser isso. Então, quando eu vejo este salmo aqui, eu estou... Este salmo, ele representa um pouquinho daquilo que a gente vai ter no céu. Daquilo que a gente vai fazer no céu. Então ele diz, venham cantando até a sua presença. Eu não sei o país onde você está, e aqui no Brasil a gente não vê muito isso, mas nos lugares, vamos dizer assim, eu nasci em Portugal, num lugar onde é um lugar tem bastante igrejas, mas de qualquer forma, uma igreja, quando é um dia de festa, eu não tô, lá é catolicismo, eu não estou exaltando o catolicismo, eu estou exaltando a questão de todo o povo, as pessoas todas, irem ao mesmo tempo, se juntando, se achegando próximo à igreja, todos a pé, né? Se achegando ali com as suas famílias, etc., deveria ser, para adoração a Deus. Então, isso é bonito. Aquela história da procissão, ela vem de algum lugar. Ela vem de que o povo
se juntava e ia naquele horário. Junta vem famílias de todos os campos, de todos os bairros, etc., se juntam, vão a pé, porque pelo menos naquele tempo não tinha carro, irmãos. Então, é como diz o outro, era de peses. Então a gente ia, junta todo. E é isso que eu vejo nesse salmo. Vão entrando pelas portas, vão entrando e cantando, adorando. Agora, qual é a motivação? Então ele vem aí o verso 3. Então ele diz assim: lembrem que o Senhor é Deus. A questão é trazer à memória a quem nós estamos adorando, né? É fazer com que em nós possamos refletir quem é a quem nós estamos adorando. Esse é o ponto. Eu gosto de que as coisas sejam feitas, bem feitas, sou assim. Mas não importa se a pessoa pode errar o tom, o som, não interessa. Se no coração dela ela tem a real motivação para adorar, está adorando a Deus, o único Deus, né? É isto que ele quer. Ele chama, olha, você precisa, quando for adorar, pensar a quem você está adorando. E não é por outra razão que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, que ontem eu até ministrei sobre isso, e a mulher samaritana, ela é samaritana, mas antes de tudo ela é sicarense, né? Ela não é cearense, é sicarense, porque ela nasceu em Sicar, né? E o Senhor Jesus disse para ela: olha, o que o Pai busca é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é o que está aqui, é a mesma coisa. Pode ser dito com palavras diferentes, mas a forma que deve ser usada para a adoração, que faz a diferença para Deus, que ele recebe, né? Em Hebreus 12 fala servir ao Senhor, né? De forma agradável. Então, a forma de agradar a Deus com o nosso louvor deve ser considerando quem ele é. E aqui é o grande problema que eu vejo, amados, porque se eu não sei a respeito da pessoa a quem eu estou elogiando, como é que eu posso ser justo no meu elogio? Né? Como que eu posso ser justo, ser verdadeiro no meu elogio se eu não conheço a quem eu estou adorando direito? Então, a minha adoração, ela não vai expressar quem a pessoa é. Então, ele está dizendo assim, lembrem-se de que, nesta versão, irmãos, lembrem que o Senhor é Deus. É Deus. Esta é a razão que nos motiva a adorá-lo. E ele diz, olha, ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. E, assim, não tem como a gente olhar para a palavra de Deus e não ver o amor dele, né? Ele nos fez. E somos o seu povo. Nós temos uma aliança com ele. Ele é a nossa proteção. Mas se isso não ficar claro, logo em seguida, ele vem e diz, nós somos o rebanho dele, o seu rebanho. Ele é o nosso pastor. Então, ele nos conduz. O pastor, ele cuida das ovelhas. É o amor dele. O pastor alimenta as ovelhas. O pastor guarda as ovelhas. O pastor protege as ovelhas do lobo. Então, nós somos este povo protegido por aquele que tudo pode. Então, situações que a gente vive, vez por outra,
faz aqueles que não têm uma visão clara com que a pessoa fale, mas Deus não está vendo? Olha o que eu estou passando. Então, se nós formos pensar o que aconteceu com Davi, né, quando ele estava ali sendo perseguido por Saul, que era seu sogro, ele poderia dizer, oh Deus, você me chamou para ser rei, e agora eu estou aqui, ele está querendo me matar, né? Eu não entendo. A verdade é que nós precisamos passar por determinadas situações para que a gente esteja pronto para realizar o que Deus quer. Que a gente tenha fibra, ânimo, força. Eu estava assistindo recentemente não, até ontem, tive uns minutos aí, e assisti, é sobre os animais. E aí, animal, qualquer um, o animal, se é leão, ele faz assim. Os filhotes nascem, ele protege e tal, mas começa a ensiná-los a caçar. Ele começa a ensiná-los a se virar. Então, eles brigam, aquelas brincadeiras que, na verdade, têm o propósito de preparar um animalzinho para depois vencer. Então, o Senhor nos chama, ele vai nos adestrar. Adestrar é isso, ele vai nos preparar. Então, se a gente for dóizinho, isso aí, né? Então, ele é aquele que nos prepara, ele trabalha, ele é o pastor, ele diz, é por aqui. Olha, aqui é que vai dar, você vai conseguir se alimentar, se fortalecer, mas você precisa passar por aqui. Antes de chegar no pasto verdejante nas águas tranquilas, você precisa caminhar, tem que sair do aprisco e do aprisco alcançar, né, os pastos verdejantes, águas tranquilas. Há um trajeto. Então, para quê? Para que a gente possa, então, se saciar. E aqueles animais, eles andavam distâncias enormes, né, e muita fome, como está escrito na palavra, o filho do leão sofre fome, até que ele possa alcançar uma presa e comer. Então, nós também somos, por Deus, conduzidos, pastoreados. Então, por que estou dizendo isso? Por causa da sua segurança em Deus. Não é a situação que você está passando, ou eu estou passando, que vai dizer se Deus me ama ou não me ama. Ele ama você, você é alguém que tem um valor extraordinário para ele. Agora, isso não vai dizer que você não vai passar situações. Ora, Jesus é o Filho de Deus, e, no entanto, ele permitiu que viesse à Terra e passasse pelo que ele passou. Meu Deus, quem passou mais sofrimento do que Jesus? Então, a questão é a firmeza em Deus. Quem ele é? Ele não tem sombra de variação, ele não vai mudar, ele vai ser o pastor constante. Independente do que você esteja fazendo, ele vai ser o seu pastor. Se você desgarrou um pouquinho para lá, ele vai lá o seu cajado te puxar, para dizer, olha, vem para cá. Agora, esse puxar envolve uma série de coisas, né? Umas correções. Não, não é por aí, sai daí. Ah, mas eu quero ir por aí. Não, vem para cá. Vem para aqui, para o rebanho. Aí por onde você está indo, você não vai encontrar comida e tal. Então, o Senhor é o nosso pastor. Então, amados, vamos cair na real, né? Já que eu gosto muito de estar próximo, de falar muito próximo. Então, vamos cair na real. É o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos fez, ele tem o cuidado de nos pastorear como um pastor pastoreia as ovelhas. É um cuidado gigantesco. Ele tem o cuidado de nos levar ao pasto, e ele mesmo fez o pasto. Então, esta segurança, ela deve ser absoluta dentro de nós. Que não importa. Vamos pensar aí que você esteja passando uma situação financeira em dificuldade. E por que Deus Todo-Poderoso? Não, eu tenho fé. Eu também tenho. Fé total de saber que o Senhor é provedor. Agora, ele pode estar se utilizando de um determinado tempo da nossa vida para nos educar, para dizer, olha, é assim. Você deve viver uma vida modesta. Então, queridos, é tudo ensino. E ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Ele sabe.
né? Nós que eu digo aqui em casa, estamos nesse tempo, um tempo em que precisamos ajustar as coisas. Estamos ajustando. Agora, eu vou ficar sentido com Deus por causa disso, ou que ele não está me dando? Pelo amor de Deus. O amor dele, o cuidado dele envolve também a educação dele. A educação, a correção dele na nossa vida também é amor. Também é amor. Então, voltando, a firmeza em Deus. Isto é ponto indispensável. A minha segurança, independente de qual seja a minha situação. Deus não deixou de ser Deus, não deixou de ser todo-poderoso, não deixou de ser bom, não deixou de ser Deus. Ora, todo o restante depende do nosso relacionamento, da nossa visão para o nosso pastor. Mas a questão, o que é um pastor? Qual é o trabalho dele? É pastorear, é alimentar, é fazer com que a ovelha se sinta bem, com que a ovelha tenha paz. Esse é o cuidado de Deus. Isso não é amor? Agora, se eu tiver uma ferida, ele vai lá cuidar de mim. Ele vai lá para curá-la. Então, a segurança em Deus seja inabalável nos nossos corações. Sem fé, é impossível agradar-lhe. Então, lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Aqui encontramos sempre na igreja do Senhor e em nós mesmos, que somos igreja, falha. Por quê? Porque a pessoa acha que a vida é dela. É muito comum chegar nos 18 anos e falar, não, agora eu estou por minha conta, agora eu sou livre, pelo amor de Deus, me libertei, né? Vou andar na... Não, a nossa vida não é nossa. Ela não é nossa, é dele. Ele comprou. Antes era do maligno, agora é dele. Então nós não nos pertencemos, nós somos servos, somos filhos, sim, amados, sim, somos co-herdeiros com Jesus, claro que somos, mas ainda assim a nossa vida não nos pertence, é dele. Ele ainda nos dá o direito de fazer escolhas, né? Escolher o que devemos fazer, mas ainda assim, né, não deixamos de ser dele, ele nos comprou. Somos servos. Então, ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Então, outra coisa que o pastor faz é cuidar para que o rebanho não seja devorado. Então, você está no mundo, mas tenha total segurança de que o Senhor está cuidando. Quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele está ali cuidando, nos livra de todo mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Nos livra de todo mal, daquele mal que nós não temos a condição de ver nem de nos defendermos deste mal. Então, o pastor, ele cuida, somos rebanho dele. Ele não vai permitir que alguém toque no rebanho dele sem que ele o permita. Não vai permitir, né? Então, entrem pelos portões do templo com ações de graças. Então, eu, para agradecer, eu preciso ter um motivo. E se tem motivos que de sobra para que nós agradeçamos, bem, esses motivos são para Deus. Né? Essa gratidão, como a apóstola nos orientou a fazer uma lista, que eu achei muito bom, uma lista daquilo que Deus te livrou, daquilo que Deus te salvou, daquilo que Deus fez por você. Você começar a fazer a lista, eu comecei a fazer a lista, ela é tão longa, que aí você vai ver que o que está escrito aqui, que ele é seu pastor, ele é seu pastor. Você vai identificar que ele efetivamente é pastor da tua vida. É ele que livra. Nós somos chamados de pastor, isso é uma honra, ser chamado de pastor. Mas o verdadeiro pastor é ele.
que nos salva na hora que nós estamos longe, né? Então, cuidado de Deus. Então, essa é a motivação da adoração. Eu tributo ao Senhor a adoração porque eu tenho este sentimento dentro de mim. Eu vou confessar que eu gosto muito do jeito que ela prega, por causa da sinceridade. Eu acho que sem sinceridade é uma nojeira. Então, vamos lá. Eu tenho muita dificuldade de gravar letras de cânticos. Sempre tive. E eu tenho os meus louvores que eu mesmo componho de imediato e canto. Né? E eu sempre fiz isso de uma forma tímida, porque é coisa minha, né? É a minha adoração pelo conhecimento que eu tenho de Deus, e um pouco em línguas, outro pouco de forma compreensível. Eu achei que isso daí era uma coisa assim, sem, vamos dizer assim, não, isso aqui não é o jeito certo, né, de adorar. E aí, recentemente, eu fui surpreendido pela apóstola, ai meu Deus, é Milhomes, mas eu esqueci o primeiro. Valnice Milhomes. Valnice Milhomes. Ela tem exatamente a mesma coisa. Ela compõe na hora e em línguas ou em linguagem idiomática. E ela faz isso. E eu faço. Uma vez nós fomos para uma praia que os meus filhos, principalmente João Pedro, ele não sabe falar direito. Então é Tutuba. E aí eu me confundo. Ai, meu Deus, lá no litoral norte. Ubatuba? Ubatuba, ele fala Tutuba. Aí o que acontece? Lá não é uma região, não é muito simples lá na questão espiritual. E aí eles estavam brigando no carro, estavam me irritando, e eu já estava com outras coisas problemas que a gente enfrenta, né? Com membros da igreja e tal. E aí eu comecei a adorar desse jeito, né? Adorar em línguas, nas canções. Eles adormeceram em questão de minutos. Então desce uma paz maravilhosa. E esta adoração, quando a Valnice explicou, ela explicou, este é um cântico novo, porque é um cântico que sai do teu coração, é algo que vem das Escrituras, vem da gratidão, e é isso que eu entendo aqui, né? Olha, cantem, se alegrem, mas venha de um coração exultante, satisfeito, como está escrito na palavra lá, quando ele fala. Vocês desculpem, irmãos, eu falo bastante. Quando é de Deus, eu sou meio calado, mas quando é de coisa, a coisa vai. Então, ontem nós estávamos ministrando lá na Samaritana, né, na Sicarense, e me perdi. Essa adoração, ela é algo que brota. Você vai indo, a composição vai saindo, e assim, eu canto uma vez, e é uma vez daquele jeito, e não tem mais, acabou. Aí, quando for de novo, passa a ser, outro. Não tem nada a ver. Então, é de imediato. Então, esse é um cântico novo, e eu vejo aqui que o Senhor, ele quer esta sinceridade. Não é que eu estou dizendo que o meu cântico é melhor que... Não, eu estou dizendo que quando é um cântico que foi composto, amém. Mas que quando a gente expressa essa adoração, vamos lembrar que ele é Deus, né? E em que sentidos pode ser isso? Bem, olha, ele te criou. Se você vai adorar ele e você está sendo mentiroso no seu coração, entenda, ele é Deus, ele está sabendo. Então, tem que ser um negócio de alguém que conhece que ele nos faz o bem o tempo todo. Os cuidados dele são a razão de nós não sermos destruídos.
São os cuidados dele, o pastoreio dele. Ele nos pastoreia com a sua palavra. Ele nos guarda com a sua palavra. Então, eu entendo que o que Jesus disse para aquela mulher era: aquele que beber da água que eu lhe der. Isto é tão precioso, mas tão precioso. Minha esposa gravou uma parte. A água que eu te der. Se você soubesse quem é o dom de Deus e aquele que fala contigo, e você beber da água que eu te der, a que eu te der. Não é aqui um mentiroso, um salafrário, um enrolão que prega isso, que prega... Não, a água que eu te der, essa que está aqui nessa palavra. Ora, o pastor leva você para uma determinada água. E ele disse: esta água, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Ou seja, você vai ser saciado de uma vez por todas. E o que é saciar? É quando esta palavra, eu bebo ela, eu a recebo. Eu não preciso mais do mundo, amados. Eu não preciso mais das alegrias do mundo para me satisfazer. Porque esta água que saiu de Jesus, que ele me deu, foi ele. A água viva. Então eu entendo que nós olhamos para esta palavra, e muitos, tem gente que faz até filme em cima desta palavra, mas a questão é a água viva, a que vem dele. Esta vai se fazer uma fonte a jorrar o tempo todo, que ela vai encher o teu coração. E a sua boca não vai parar de falar, porque o seu coração está cheio dela. Então, aqui, quem vai adorar o Senhor, quem vai adorar, né? Tem que conhecer que ele trabalha o tempo todo para nós. Né? O Senhor trabalha. Jesus disse que ele trabalha o tempo todo. E que aqueles que esperam nele não serão confundidos. Mas esperam nele. A questão é que a pessoa, ela grava uma coisa, coloca na cabeça decora um verso. Não tem nada errado em decorar. Mas sair simplesmente, sem a devida, vamos dizer assim, reflexão, não produz, amados. Precisa beber, precisa estar dentro. Precisa estar dentro. Então, a palavra é minha proteção se está dentro. Deus é bom se a palavra dele estiver em mim. Então, quando a palavra dele estiver em mim, ou seja, quando eu souber quem Deus é para mim, então tenho motivos de sobra para adorar. Não vai precisar ninguém me empurrar para adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus porque eu sei quem ele é. É difícil para um ser humano interpretar que o Deus é todo-poderoso, 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 que fez tudo. E ele está trabalhando para nós. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Está trabalhando a nosso favor. O tempo todo trabalha a nosso favor, porque tem uma aliança conosco. Então, de forma inversa, nós também devemos trabalhar para ele. Olha, vamos lá. Lembrem-se que o Senhor é Deus. Ou seja, aquele que tudo sabe, aquele que pondera a intenção do seu coração, aquele que sabe de onde está vindo o teu louvor. Pondera isso, lembra disso, traz no pensamento que ele é Deus, ele te fez. Então ele sabe exatamente como você é. Ele sabe. Aquele também os nossos defeitos. Quando ele chegou perto da samaritana, ele disse: chama teu marido. Ele sabia dos problemas dela. Ele sabe os meus, sabe os teus. Mas mesmo assim, o que é que Jesus fez? Foi lá atrás da samaritana. O que é que Jesus fez? Foi lá atrás da Irene, foi lá atrás da apóstola, foi lá atrás da Fabiola. Foi ele que te salvou, foi ele que me salvou. Eu não fui até ele. Foi ele que veio até mim. Então, é mais amor do que isto, mais cuidado do que isto. Então eu volto novamente ao início. Não coloquemos
em dúvida o cuidado de Deus, o amor de Deus pela nossa vida. Isso não pode ser posto em dúvida. Em hipótese alguma, o cuidado dele é constante. E ele chegou na tua vida e chegou na minha. Aí eu já não sei explicar qual foi o motivo, isso eu não sei. Mas uma coisa é certa, fomos contemplados, vamos dar graças a Deus, né? Glória a Deus. Como ele chega lá na Hebreus 12 e diz, retém a graça, retém essa graça, segura, esse é teu bem precioso, esse é teu tesouro, meu querido. Retém essa graça, esse favor de Deus, né? É maravilhoso. Mas vamos lá para frente, senão não acaba. Então, entrem pelos portões do templo com ações de graça. Então, ele está descrevendo aqui o jeito, novamente, eu estou repetindo, para ficar afirmado, está dizendo a forma como ele vai receber tudo quanto você está entregando. Então, como que ele gostaria que isto fosse feito? Deste jeito, entrasse dentro do templo já com ações de graças, agradecendo, cantando, adorando. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então, queridos, é reconhecer, vou dar um break nas minhas emoções, para não ficar comendo muito tempo, mas o fato é que faz a listinha do que ele nos faz, amados. Se você não vai ter papel para escrever, é muita coisa. O Senhor nos faz. Às vezes eu fico pensando, e eu penso assim: um filho, ele nunca sabe o valor do pai ou da mãe até que perca. Ele não consegue ver. Sabe por quê? Ele recebe todos os dias o trabalho do pai e da mãe. Mas isso para ele é natural. Não é um favor. É algo que ele recebe e ele está acostumado. Se você tirar, aí que vai reconhecer. E a coisa com Deus não é muito diferente, não. Quando é tirado, quando Deus dá uma apertadinha, aí você esperneia. Aí eu espernei. Então, amados, que o Senhor Todo-Poderoso, na sua misericórdia e graça, nos dê a condição de ver. De ver. E vendo, certamente nós temos mas muitos motivos para adorá-lo. Assim, das coisas simples é que elas nos fazem compreender, porque Jesus também falava das coisas simples que os judeus estavam acostumados na agricultura, etc. Você levanta, você vai tomar um cafezinho. É natural tomar um café, você toma. Querido, é uma bênção poder ter o café. É uma bênção. Quando eu vivia no mundo e vivia errado, pecava, eu cheguei a ter falta de pão. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. Eu estava sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem família, e estava morando sozinho com um japonês. A gente pagava os dois aquele apartamento. E eu não tive dinheiro para comprar pão, para matar a fome. Foi ele que comprou o pão para mim. Então, quando você pode sentar numa mesa e ter um café, já é bênção de Deus. É uma bênção poder ter. Esse testemunho que a apóstola deu a respeito dessa situação que eles passaram numa cidade interior, conheço bem ele porque a minha esposa passou junto com ela e então eu conheço a história. Então, quando a pessoa que passou por essa situação senta numa mesa, quando ela dá ação de graça, quando ela agradece a Deus, ela sabe que está agradecendo. Porque, do contrário, não sabe, irmãos, não sabe como é precioso ter o que comer, como é precioso ter um lugar onde reclinar a cabeça, como é precioso ter família, seja lá a situação que se viva, como é precioso. E são coisas que a pessoa passa, não dá satisfação,
né? Às vezes até se perturba, mas é precioso, preciosíssimo, preciosíssimo. Teve um tempo também que, como eu sou português, vim para o Brasil, solteiro, sozinho. Às vezes eu saía, né, que ia para a cidade e eu não tinha com quem conversar, não tinha nada. A única coisa que eu podia fazer é ir no cinema. Então eu ia no cinema. Mas porque sozinho, não tinha ninguém para falar nada com ninguém. Dificuldade eu falava de uma forma, um sotaque português, né? Então, existia naquele tempo uma coisa das pessoas rirem, né? Em português era burro, não sei o que e tal. Então, isso me fazia ficar sozinho mesmo. Então, quando você vive em família, quando você tem, só de ter família, alguém que você possa entrar em contato da família, só isso já é maravilhoso. Às vezes você não precisa nem estar fisicamente no mesmo ambiente, mas você saber que você tem, numa situação qualquer, condição de ligar. Eu estava aqui, não tinha condição de ligar, não tinha condição de falar nada. Então, queridos, quem passa essas coisas sabe dar graças por aquilo que passou, né? Tem outras coisas talvez não enxergue, mas devemos dar graça. Poder levantar de manhã, abrir os olhos e ver o sol ou a chuva, o que quer que você veja, mas que veja, é motivo de gratidão. Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram, passaram pelo oxigênio, principalmente Benjamin, nasceram muito pequenos e prematuros, e precisava de oxigênio. O oxigênio custava uma fortuna. E aquilo me fez ver que o oxigênio que eu respiro, de graça, vendido pelos homens, custa uma fortuna. Só dá graças direito quem passou situações difíceis. Então, os olhos deles estão abertos. Que quando adoremos, reconhecemos que o nosso Deus nos tem suprido de todas essas coisas. Bendito seja o Senhor. Amém? Vamos parar, senão... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero só acrescentar algo com gratidão a Deus. Guarde aí, você que está anotando, recebeu essa palavra. A água que Deus nos dá não é qualquer água. Aquilo que o bispo trouxe aí, né, da mulher samaritana. Então, estejamos atentos a esta água que nós estamos bebendo, que seja as águas do Senhor, que traz vida. Neste salmo, anote, tem no primeiro versículo, dentro daquilo que nós ouvimos hoje, celebrai. A minha versão é essa que eu estou, tenho duas aqui, é a que o bispo citou, que ele usa. Então, celebrai com júbilo. Amém? Então, celebrar não é de qualquer maneira, por isso foi usada a ilustração, né, das famílias indo em grupos para a igreja. Então, celebrar é a primeira palavra. Esse é o convite, mas também é uma exortação, é imperativo, celebrai. Então, olha, você está sendo chamado para celebrar ao Senhor. Isso todos os moradores. Então, a primeira palavra é celebrar. Como é que eu estou chegando a esse pastor? Como eu estou me aproximando dele? Como tem sido o meu louvor? Ouvimos sobre a questão de ser espontâneo. Isso é maravilhoso. Eu, além do espontâneo em línguas, eu também vou criando letra do próprio cântico que já foi criado, né? Então, eu me lembro que Valnice Milhomes, ela tinha um seminário muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, chamado Verdadeiros Adoradores, ainda era em fita cassete. Então, é uma mulher que eu admiro demais. Então, assim, celebrai, é imperativo. Então, Deus te chama para celebrar. Deus te convida para celebrar. Você é mais do que um morador da terra. Você é filho de Deus. Você tem a essência do Deus Todo-Poderoso. Você ouviu nesta manhã, dentro desta palavra, que você é ovelha
deste pastoreio, e ele é o seu pastor. Então, você não está à deriva. Você é, e não foi você que se fez ovelha dele, foi ele que te fez ovelha. Ele que se colocou como seu pastor. Ele te escolheu. Então, a primeira palavra, celebrai. Então, eu vou celebrar a Deus. Como nós ouvimos, porque eu sei quem ele é, porque eu sei o que ele tem feito na minha vida, porque eu sei quem eu sou. E a segunda palavra, versículo 2, servir. Servir ao Senhor. Então, eu celebro, eu sirvo de qualquer maneira? Não. Eu sirvo com alegria. Isso é muito importante. Que nesta manhã, o Deus Todo-Poderoso avive no teu coração, dentro da palavra que você recebeu, te exortando, me exortando a chegar diante desse Senhor, sabendo quem Ele é. Na versão nossa aqui da Revista Corrigida, lembre-se, quer dizer, saiba, tenha certeza, como ouvimos aqui no versículo 3. Primeira palavra, celebrar. Segunda palavra, servir. Servir de qualquer jeito, não. Servir com alegria. Servir porque eu sei quem ele é. Servir porque ele é digno que eu o sirva com alegria, com contentamento. Nós ouvimos aqui. Ele fez por nós, mas nós também precisamos fazer para Deus. Então, primeira palavra, celebrar. Segunda palavra, servir. Não servir de qualquer jeito, dar o meu melhor. Pode não ser aquilo, pode ser que outro faça melhor do que eu, mas o mais importante é que eu saiba como está a motivação do meu coração. Eu estou servindo a Deus com alegria. Então, servir com alegria, servir com contentamento e me apresentar diante dele, não de qualquer maneira, mas com essa alegria em meu coração, com essa gratidão que nós ouvimos aqui o bispo falando, que não basta que aquela pessoa, não é que você tenha que viver situações difíceis para reconhecer a potencialidade da gratidão. Entenda, o que foi dito aqui é para te trazer ânimo, encorajamento, que naquelas situações difíceis que você está passando, Deus está gerando no seu coração uma conscientização e uma liberdade de gratidão por quê? Porque você experimenta, você prova no seu ser situações e vê e contempla o favor dele, enxerga quão grandioso é o favor dele. Então, a tua gratidão, ela sai potencializada, energizada, com uma força tremenda de alguém que está dizendo o que sabe, porque experimentou. Entenderam, amados? Glória a Deus. Aleluia. Celebrar, primeiro versículo, servir, palavra-chave, leva isso para a tua vida. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Está abatido, está desanimado, está desencorajado? Pede ao Senhor para te renovar, para te fortalecer. Eu vou servir esse Deus com alegria. Não vou me apresentar diante dele de qualquer maneira. Canta, sabe, querido? São as orações vazias, são as palavras vazias, são muitas vezes aquilo que é feito de forma mecânica, sabe? Porque se o seu coração está entristecido, está abatido, em nome de Jesus, Senhor, eu não posso servir ao Senhor de qualquer jeito, eu não posso me chegar diante do Senhor de qualquer jeito. Então, servir com alegria, me apresentar diante dele com canto, ou seja, com o louvor no meu coração, saber que o Senhor é bom, tenha conscientização, como foi dito aqui esta manhã, de quem você é. Você pertence àquele que é o pastor. Como ouvimos, quantas coisas lindas o pastor faz pelas ovelhas. Guarde isso no seu coração, amém? E entre pelas portas. Então, celebrar, versículo 1, servir, versículo 2, saber, que o bispo falou tantas vezes, lembrai quem é o Senhor, e entrai pelas portas dele com louvor. Entrar, adentrar a presença de Deus, estar ali, fazer como Jacó, não sairei daqui, Senhor, enquanto não sentir a tua presença. Pai, o que está impedindo de sentir a sua presença? Então, entre com a gratidão que nós ouvimos. Por quê? Então, veja, celebrar, servir, saber, entrar
E por quê? Porque ele é bom. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que a palavra do Senhor, como nós falamos aqui, a gente ia fazer um fechamento. O bispo trouxe ela completa. Glória a Deus por isso, que ela seja selada no seu coração. E se você tinha algo para compartilhar de algum versículo, coloca lá no grupo, ou de repente, né, traga aí outro dia também para compartilhar o que Deus até falou através aqui da palavra. Tenha liberdade, guarde no seu coração. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra. Em seguida, vamos estar orando em línguas. Amém, querido? Tem alguém que quer agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada nesta manhã? Alguém aqui do nosso, que nós estamos aqui? Alguém? Por favor, tem alguém? Agradecer ao Senhor? Então, eu agradeço. Agradeço muito. Amém. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que alimenta, que fortalece. Aprendemos contigo, Senhor, o poder da ação de graças. Senhor Deus, que cada um aqui possa refletir, Pai, nas situações que já passou, que já viveu, e que o Senhor se mostrou o bom pastor, que cuida, que protege, Senhor, que ampara, que supre, que livra, que ensina, que exorta, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. E podemos chegar com ações de graças e com cânticos, como foi ensinado nesta manhã, cânticos que fluam do coração, Pai, de uma experiência, Senhor Deus, de saber quem Tu és e quem nós somos. Nós somos ovelha, Pai. Ovelha não pode ser rebelde, ovelha tem que ser dócil, meu Pai. Ovelha tem que se deixar conduzir, porque quando a ovelha sai do pastoreio, Senhor, ela fica em perigo. Por isso que há o cajado, Senhor, porque quando a ovelha está, Pai, para ali, para sofrer algum dano, o pastor vai lá e pega o cajado e traz de volta. E é assim que Tu fazes conosco, Senhor. Quantas vezes nós não compreendemos certas situações da nossa vida, mas como foi dito certa vez, Senhor, muitas vezes o Senhor destrói os nossos planos para que no futuro Ele não nos destrua. Ô pastor querido da nossa alma, recebe a nossa gratidão, Senhor, pela água viva, Pai, que o Senhor tem nos permitido, como foi dito da samaritana nesta manhã. O Senhor tem disponibilizado todos os dias, todos os instantes da nossa vida, essa água que sacia nossa sede. E quando nos saciamos dessa água, como foi dito pelo Teu Filho, não há necessidades de se suprir de nada que é desse mundo, Pai, porque estamos saciados, estamos na plenitude de uma comunhão contigo, Senhor. Pai, que nesta manhã, esta palavra viva, poderosa, Senhor, avive em nós a consciência, Pai, de quem Tu és. Tantas vezes foi dito, lembrar de quem é o Senhor, saber quem é o Senhor, Pai. Nós recebemos esta palavra com mansidão, com a conscientização de que somos ovelhas, o Senhor nos fez ovelha, e o Senhor é o nosso pastor, e a gente não precisa se preocupar com nada. Quando diz, saber que o Senhor é Deus, é todo poderoso, o Senhor cuida, mas, Pai, o que eu vejo lindo aqui é que diz, olha, sabei que Ele é Deus, mas Ele não é só Deus, Ele é pastor, aleluia, mas Ele não é só pastor, Ele é bom. Humanamente falando, Pai, tem muito pastor que estão mais devorando, como diz Ezequiel, as suas ovelhas, mas como foi dito aqui, o Senhor não é qualquer pastor, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor, Pai. Bendito seja Teu santo nome, Deus, que haja em cada um de nós um cântico novo neste dia, que, como foi dito pelo bispo, Pai, que cada um se atreva, se ousadamente a liberar. Eu também tenho essa prática, mas que cada um aqui que não tem, comece com uma frase, com uma declaração desse cântico novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos Te agradecer pela Tua santa palavra e acolher com mansidão em nosso coração. Amém, meu querido? Receba, acolha, medite. Se você anotou os pontos dessa ministração, volte novamente, leia, reflita
e se encha mais e mais do Senhor. E lembre-se, Ele é Deus, mas Ele é pastor. Não é só pastor, Ele é bom pastor. Amém? Glória a Jesus.